Pessoal, agora oficialmente, né? Boa tarde a todos. É, Hoje, dia 24/9/2021, seria o nosso primeiro encontro prático, né? Tivemos os dois primeiros encontros com uma prioridade mais conceitual, de poder passar alguns conceitos para vocês de todo o arcabouço teórico conceitual envolvido com o geoprocessamento, que por sua vez produz, né, todo, vamos dizer assim, o material trabalhado pelos SIGs, né, seja os dados, seja os métodos. Então, hoje seria efetivamente a primeira aula prática, todos vocês terão a oportunidade de, mesmo aqueles que nunca mexeram com o QGIS, de começar, vai ser tudo muito assim, bem delimitado o tempo para vocês fazerem, assimilarem, aprenderem, né? Talvez a única dificuldade que ainda assim nós não vamos conseguir sanar, se considerar, fizer uma comparação com um curso, por exemplo, presencial, é que o presencial o professor projeta, explica e vocês estão no computador ali, prestando atenção e acompanhando, né? Se algum de vocês, por exemplo, tiver com apenas um monitor, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, né? Muito embora o que eu estou propondo para hoje vai tentar minimizar isso, que é o que? Eu preparei slides, né? Eu estou numa loucura aqui, terminei quase agora, que vai remeter exatamente a sequência de passos que nós vamos fazer no software. Então, antes de vocês começarem a mexer, vai ser explicado exatamente passo a passo que vocês vão fazer aqui. Então, vai dar um reforço ali na hora de fazer. Aí, obviamente, quando eu começar a fazer, eu vou fazer com vocês, eu vou explicando novamente, vou falando, aí vocês podem até minimizar, só ficar escutando e fazendo, né? Importante que, assim, vocês não fiquem conversando ou pensando alto com o microfone aberto, a hora que tenha dúvida também, não deixe passar, para na hora, peraí, professor, eu entrei num lugar aqui, mas não era isso, espera um pouquinho, eu espero, não tem problema, né? Mas, assim, evitar de ficar assim, a conversação na hora que eu estou explicando, senão a gente perde todo o raciocínio, né? E aí não consegue dar a sequência adequada para o curso. Bom, a gravação está acontecendo, a primeira página aqui, o primeiro slide está sendo exibido para vocês. Eu sempre dou uma nota, embora a capinha aqui do slide seja igual, eu sempre dou uma nota do que se trata, né? Então, aqui é o encontro 1. O próximo encontro eu ainda vou preparar os slides agora, final de semana, para que na segunda-feira nós tenhamos o material. É muito pouco provável que nós tenhamos que acessar mais algum dado, né? Eu não olhei por inteira a apostila se vai entrar mais alguma coisa, mas se entrar depois eu vou preparar, vai ser pouca coisa se tiver que entrar mais algum dado. Basicamente eu estou entendendo que boa parte do curso é o que vocês já têm à disposição, que vocês estão baixando agora, tá? Então, eu vou começar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou procurar falar baixinho aqui, tá, gente? Para eu evitar de eu perder a voz ao longo da apresentação, tá? E vou também buscar uma posição confortável aqui, porque a posição que a gente fica também, ela diz muito sobre a forma que a gente projeta a voz, né? Se eu ficar todo torto aqui, vai prejudicar também. Então, tá aí. Eu vou passar para o próximo slide, esse aqui é meio que padrão, eu coloco, né, mas aí vocês já fiz a minha apresentação para vocês. Aqui o nosso cronograma, estamos então no encontro do dia 24, e aqui já está sendo destacado para vocês o conteúdo que veremos nessa segunda parte do curso, que é a parte prática, tá? Hoje nós temos aqui como prioridade trabalhar esses dois subitens do item 2, que é a introdução ao uso do software QGIS. Por que introdução? Porque é um curso básico, ele está sendo dado com o objetivo de atender aqueles que não tiveram nenhum contato até hoje, ou tenham um contato, mas um contato pequeno, né? Então, por isso que ele é a introdução. Então, é obrigatório que a gente conclua o conteúdo do tópico 2.1 hoje, que é o quê? Que é o contato inicial com o QGIS, né? Nele, eu pretendo explicar um pouquinho sobre o QGIS, não me apegando a nada escrito, mas assim, abrindo o site, a gente olhar o conteúdo que tem lá e ir conversando, né? E eu vou explicando onde é que ficam os instaladores, os materiais adicionais, se vocês quiserem depois pesquisar, se aprofundar. Daí eu vou apresentar a interface gráfica para vocês, né?
E isso, quando eu falo de apresentar a interface gráfica, é primeiro nos slides, depois nós vamos para o software, tá? Para vocês ficarem focados só na explicação, não tendo que dividir entre prestar atenção em mim e mexer no software ao mesmo tempo. A proposta é essa, não desesperem que vocês vão ter o momento certo de mexer, tá bom? Depois de falar sobre a interface gráfica, apresentar como que ela se articula, as principais ferramentas, a janela principal, o painel de camadas, enfim, né, a barra de ferramentas, barra de menus, depois que a gente entender tudo isso, barra de status, aí a gente vai para as primeiras configurações do QGIS, tá? Eu vou explicar para vocês como é que a gente prepara o QGIS, e quando eu falo QGIS, é uma preparação de tal forma que toda vez que vocês forem usar o QGIS, por default vai ter aqueles parâmetros já configurados. Eu vou dar um exemplo. Eu posso configurar para o projeto que toda a seleção que eu fizer depois numa camada para apresentar objetos geográficos, ela use a cor verde-limão. Estou chutando aqui. O ArcGIS, para quem já mexe, ele coloca numa corzinha ciano para destacar, né? Eu poderia colocar o ciano também. Então, eu posso configurar o QGIS de tal forma que toda vez que eu abrir um novo projeto, por default, prevalece as configurações do QGIS. Muito embora eu possa também replicar algumas dessas configurações no projeto, o que significa que eu posso preservar as configurações do QGIS e ainda assim ter um conjunto de configurações específicas de um projeto. Ou seja, eu tenho um projeto, por exemplo, de Vitória, que eu posso configurar essa seleção de camada na corzinha amarela, por exemplo. Aí, de repente, o outro colega que vai trabalhar um projetinho de Vila Velha, ele prefere o ciano. Então, assim, toda vez que abrir aquele projeto ou Vitória ou Vila Velha, aí para o projeto vai prevalecer depois o que configurou no projeto. Mas lembrando que todo projeto novo prevalece as configurações do QGIS, que são as primeiras que nós vamos ter acesso. Vamos trabalhar algumas delas, eu vou explicar para vocês com bastante calma, tá? E depois do projeto a mesma coisa. Bom, até para a gente aproveitar o ensejo que a gente vai estar aquecendo ali com a nossa intimidade com a interface gráfica, nós já vamos também já trabalhar um pouquinho da instalação dos plugins, tá? O que significa que eu vou explicar o que contempla a janela o repositório de plugins, aonde se encontra lá, você localiza plugins que você não tem ainda, plugin novo, plugin, o servidor do plugin, né? Antigamente o QGIS tinha uma coisa que era assim, você podia configurar vários servidores de plugins. Hoje, eles vão melhorando com o tempo, né? Um repositório só, para evitar essa confusão. A gente consegue ver se a internet, se está conectado com o repositório, que se não tiver, não vai conseguir instalar, né? Aí eu vou explicar um pouquinho sobre a documentação de um plugin, porque muitas das vezes vocês vão pesquisar um plugin que vocês nunca viram na vida de vocês. E aí, pelo nome, vocês vão falar assim, poxa, tem cara de ser interessante, de ser aquilo que eu preciso, né? Então, você vai instalar e vai consultar a documentação. Tem plugin que não tem documentação, ou tem uma documentação insuficiente, outros têm até tutorial para vocês poderem desenvolver com dado disponível, para poder desenvolver uma prática com plugin e aprender a usar. Então, ele é um universo muito rico assim, de ferramentas e para quem é curioso, gosta de aprender e fuçar, vai se apaixonar pelo repositório de plugins, porque realmente tem muita coisa, tá? Aí depois que tratar dessa parte que é obrigatória a gente concluir hoje, né? Sem discussão, porque é curtinha, aí nós vamos para o tópico 2.2, que são os primeiros passos no uso do QGIS. Então, ali, de fato, a gente vai começar a trabalhar no QGIS. Então, adicionaremos camadas vetoriais, camadas raster, camadas baseadas em serviço WMS, que é muito importante. O Daniel até manifestou isso para mim já, que às vezes, em vez de ter aquela preocupação, tem que ir no GeoBases, baixar uma base... eu fiz um teste, inclusive, de acessar o servidor WMS do GeoBases, que vocês vão fazer no curso de hoje, enquadrar a área de Vitória com o mapeamento de 2015 e podendo depois exportar somente a área que eu enquadrei, com a resolução que eu quiser. Então, olha que legal, né? Vocês não precisam ir lá baixar tudo, vocês conseguem acessar muito rapidamente por um serviço web, que é um serviço WMS, ou WFS, depois eu vou explicar a diferença entre ambos, né?
e aí ter acesso ali direto do dado dentro do seu QGIS, gerar uma camada a partir disso, né? O que nós temos de desvantagem com esse procedimento, já que eu só falei das vantagens até agora? A desvantagem é que é o tipo de WMS e WFS que nós vamos trabalhar é um tipo mais simples, que permite somente consulta. Embora exista um outro formato que ele também permite a edição, né? O cara entra ali, ele tem um acesso privilegiado, ele pode editar o dado. No nosso caso, a gente acessa, mas só para consulta, tá bom? Mas que não deixa de ser uma baita de um recurso para a gente trabalhar nos projetos. Aí vamos falar dessa parte toda de carga de dados, depois vou apresentar para vocês duas das principais barras de ferramentas que a gente vai usar praticamente o tempo todo no QGIS, que é a barra de ferramentas de navegar o mapa e atributos. Depois vamos trabalhar alguma coisa sobre visualização do dado, né? Identificar informações, selecionar, seria uma introdução aos atributos, né? A gente vai selecionar para ver o que seleciona, depois mandar limpar uma seleção, coisas bem básicas. Depois a gente vai, porque assim, tabela de atributos a gente vai explorar muito provavelmente já no encontro da segunda-feira. Aí, depois vamos trabalhar também uma etapa para finalizar a aula de hoje, que vai ser modificar o visual do nosso mapa. Então, as camadas que a gente carregou no projeto, a gente vai configurar a simbologia, aí tem as propostas do que a gente tem que fazer, tá bom? Então, vamos começar, gente. Deixa eu tomar uma aguinha para hidratar a garganta aqui, que se deixar para fazer isso a hora que começar a arranhar aqui, aí não é tão legal, né? Bom, tem aqui então um slide que eu preparei para mostrar para vocês, né? Bom, QGIS, um software de uso livre, respeitando aqui o conteúdo, né? O conteúdo programático. Então, QGIS, um software de uso livre, tá? Então é o seguinte, gente, primeira coisa para quem está iniciando o uso do QGIS é que vocês não façam isso agora, tá? Só prestem atenção, depois eu vou dar um tempinho, vou fazer com vocês. A gente vai no Google, abre, pesquisa, mas por enquanto prestem atenção. Então, primeiro passo é assim, QGIS, nunca usei. Vai lá, pesquisa no Google, né? Eu havia falado para vocês nos primeiros encontros que eu tenho preferência para abrir o projeto .org, que é aquele que o mundo todo acessa. Aí depois eu olhei com calma e o projeto BR, ele na verdade preserva toda a estrutura do .org, mas é traduzido para o português, né? Então o que acontece? Primeiro passo aqui, vai lá no Google sem muita delonga, QGIS, só lembra dessa palavra, digita e dá um Google lá. Vai aparecer lá, dentre várias buscas, uma delas vai ser assim, ó, bem-vindo ao projeto QGIS, que é a página PT em português. Aí vocês vão clicar, tá? Então, primeiro passo, pesquisar. Segundo, clicar. Quando clica, ele vai abrir essa janelinha para vocês aqui de boas-vindas. E aí vai estar em português, né? Vai dizer que o QGIS é um sistema de informação geográfica livre e aberto, o que significa, eu vou aproveitar aqui que mencionou o livre e aberto para explicar a diferença para vocês, tá? Uma coisa é o software ser livre, outra coisa é o software ser livre e aberto, tá? Livre é quando o aplicativo é desenvolvido e disponibilizado para o uso gratuito, sem pagar licença. Então, eu posso baixar uma ferramenta de geoprocessamento no meu computador, usar à vontade, não vou ter que pagar licença nenhuma, usar com o que eu quiser. Só que o software aberto, além dele ser livre, todo o código-fonte está disponível para que você possa usufruir, né, caso quem entenda de programação, usufruir daquela estrutura para poder desenvolver ferramentas novas, melhorar aquele código, né? Então, é dessa forma que o QGIS se apresenta da forma que é hoje, né? Bastante acessível, com contribuição colaborativa. Claro que tem uma equipe lá, um core, um núcleo, que trabalha com afinco em manter ele estável, ele de maneira profissional, que você possa usar em projetos, porque não pode qualquer amador também ficar mexendo. Então tem todo um processo criterioso de você alterar, de validar, de você testar até ficar bom antes de publicar, né?
E a outra parte que eu acho que nos dá muita liberdade de interagir com o software, para quem pensa em desenvolvimento, é um assunto que eu estou iniciando, mas por falta de tempo eu não avancei, que é a produção de plugins no QGIS, né? Então, uma vez que eu entendo um pouquinho dessa estrutura, ele usa um código Python, mas é o Python QGIS, que existem várias bibliotecas prontas do QGIS em Python que você pode aprender a usar e chamar dentro de um plugin, né? Então você cria um plugin e aí você implementa os botões que você quer, tudo, e você pode depois, dentro de uma ferramenta Python, chamar as bibliotecas do plugin lá dentro, importar e fazer o seu plugin, tá bom? Então, aí já é uma coisa mais assim, né? É desvinculado do núcleo do programa, mas mesmo assim é criterioso, porque você coloca lá se o plugin é experimental, se o plugin... Você tem que ter também um comprometimento, assim, de sempre que o plugin atualizar uma versão, ir lá conferir se está rodando, né? Mas, assim, muito embora dê essa liberdade para os desenvolvedores, ainda assim é muito organizado, é muito sólida assim, a estrutura dos plugins. Vocês vão conseguir trabalhar de uma maneira muito segura. É um ou outro que dá problema lá, que vocês... Mas a maioria funciona muito bem, tá? Aí, quando vocês clicam aqui, ó, a terceira notinha que eu dou para vocês é clicar em abrir, depois a gente vai fazer isso. Então, vocês vão ter acesso às versões LTR e a versão mais atual. Mas, Vimerson, o que é a versão LTR, né? LTR, se vocês pegarem em inglês, significa Long Term Reference, alguma coisa assim. Que significa, assim, versão de longo termo. O que seria a versão de longo termo? Fazendo uma tradução para o português, seria uma versão prolongada. É aquela versão que vai ficar um bom tempo ali disponível, porque tudo que é contemplado nela está seguro, já foi corrigido de bug, já foi trabalhado. Então, assim, a chance que você tem de rodar uma versão de longo termo e ter um bug é bem menor do que a mais atual. Então, a mais atual, ela seria, no caso, né, indicada para usuários que já têm um pouco mais de conhecimento, que buscam por novidades. Por exemplo, embora eu não me considere um usuário avançado, eu não estou longe disso, talvez um intermediário, né? Mas eu acho que, assim, sempre eu vou querer ter a versão mais atual instalada, porque mesmo eu não tendo tempo de procurar exatamente o que mudou, mas às vezes... Só de fuçar uma coisa ou outra, abrir, você já percebe, opa, isso aqui está diferente, hein? E olha, melhorou isso aqui. Então eu tenho essa curiosidade, né? A de longo termo, gente, é indicada para vocês que estão iniciando. Então, todos vocês que estão tendo o primeiro contato ou ainda não estão seguros com o uso do QGIS, procurem sempre instalar a versão LTR, que é a versão de longo uso, no computador de vocês, tá? Então, quando a gente clica no botãozinho aqui, ele abre essa página. Que aí o quarto passo é clicar para baixar a versão de longo termo, tá? Aí vocês vão ver aqui que ele tem até uma mensagenzinha em cima, que é o que eu estava explicando para o Salomão aqui, ó. Isso aqui é recomendado para novos usuários, por quê? Porque existe um conjunto também de instaladores, inclusive com a versão 3.16 e 3.20, que é baseado numa versão mais antiga da OSGel. E essa já é baseado numa versão mais nova. Então, assim, vocês que estão instalando do zero, tem que pegar essa versão mais nova. Quando a gente entrar no site para mostrar isso aqui, eu vou mostrar direitinho para vocês, a gente procura entender isso aí, fazer uma leitura, alguém que for mais craque no inglês técnico aí pode dar um apoio também, que meu inglês também é um pouco fraquinho, né? Mas ele tem aqui algumas notas, depois a gente pode ler isso daqui, tá? Bom, essa é a apresentação do QGIS, então não tem muito segredo, gente. É pesquisar no Google, entrar e fuçar o site. Aí depois eu vou mostrar os materiais para vocês, tá bom? Bom, antes de falar então sobre a interface gráfica do plugin, vamos abrir o nosso Google. Agora vocês vão fazer, tá? Para vocês aprenderem, entrarem, saber onde está o quê. Abram o Google de vocês. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo aí a minha telinha, né? Google. No Google, digitem QGIS lá dentro.
quando a gente clica QGIS, o software é uma coisa assim tão louca dentro da internet, de tanta informação que tem, que ele já dá até notas com figuras, né? Enfim. Aí vocês já vão ver mais abaixo uma série de vídeos de YouTube, muito importante, tá, gente? YouTube tem gente que fala assim, eu preciso de um curso, às vezes eu vejo na rede social, né, nos grupos de usuários de SIG e tal. Eu queria um curso básico para QGIS. O pessoal desce lá, busca no YouTube e vê tanto curso gratuito que tem, e aí com dado disponível ainda, que a pessoa coloca lá os links para você baixar, né? Então tem uma gama muito grande de material na internet. Aí a Wikipedia também traz alguma informação, enfim. É importante que vocês se atentem logo ao primeiro site aqui que aparece, né? Quando a gente dá um Google, que é o Bem-vindo ao Projeto QGIS. Então vamos entrar nele, tá? Cliquem nesse primeiro link. Não sei se a minha internet está meio devagar aqui, mas... Está demorando um pouquinho para abrir. Bom, agora foi. Quando eu entrar nele aqui, vou maximizar a tela, tá? Logo aqui em cima ele já dá a informação rápida de qual é a versão mais atual e qual é a versão de longo termo, tá? Por exemplo, eu estou com a versão de longo termo, que é a 3.16.9. QGIS é uma coisa tão fantástica, né? A estrutura de desenvolvimento e atualização do software, que eu me arrisco a dizer que ele se atualiza até bem mais do que softwares que você paga licença, tá? Eu baixei a 3.16.9 esses dias, já tá, não faz nem uma semana, já está na ponto 11, tá? Então é fantástico. Então, se alguém se apaixonar pelo software e realmente fazer dele uma ideologia, uma filosofia de vida, né? Porque de fato né? Se a gente parar para pensar, isso é um marco para quem quer trabalhar, né? Não precisa pagar licença mais, né? Então, assim, você pode comprar lá os brindes, as canequinhas, você pode apoiar o projeto, se clicar aqui, ó. Poxa, que legal, não vou ter que comprar o ArcGIS que é tão caro, eu vou fazer uma doação para esses caras aqui, mas esses caras merecem, né? E aí pode fazer uma doação para eles, se vocês quiserem, tá? Bom, aí tem a opção baixa agora. Eu vou mostrar a opção baixa agora para vocês, depois eu volto em outros elementos aqui para mostrar os materiais que estão disponíveis para vocês, tá? Últimos posts no blog é sobre evento, né? Igual tem aqui, QGIS Open Day, né? Tem aqui o link para notícias, né? Sobre eventos envolvendo QGIS. Então, na opção baixa agora, cliquem nessa opção, vocês vão ver exatamente o que eu estava dizendo para vocês. Ó, tem uma aba com todos os lançamentos que vocês podem clicar aqui, ó. Não precisa fazer isso, só vou mostrar, tá? E aí ele abre uma página aqui, um FTP com vários instaladores aqui, desde as primeiras versões, tá? Mas não nos interessa, só estou mostrando por curiosidade. O que nos interessa é o que se apresenta aqui, ó, na tela principal. Então, se vocês pararem para observar o que eu estava falando, ó, aqui existe um conjunto de instaladores que ele é usando uma versão antiga, tá vendo? A Old OSGel 4W, que é para vocês que estão lá já com a versão antiga, estão desenvolvendo alguma coisa e não quer alterar isso agora. Para quem pretende desinstalar tudo e instalar de novo, então recomendo esse aqui, os mais atuais, ó. Por quê? Porque eles estão trabalhando com pacotes novos aqui já do OSGel. A diferença prática disso foi observada pelo nosso colega Salomão. Ele observou ali, olha, Vimerson, não tem mais a versão GRES, é um exemplo de uma mudança, né? Agora tem um pacote, um único caminho de QGIS com tudo dentro, que você não precisa ficar mais abrindo um ou outro, né? Tá bom, gente? Então é isso. Aí vocês clicariam aqui para poder baixar, né, a versão de longo termo, tá? Tá carregando aqui, mas eu vou fechar e vou clicar de novo para vocês, tá? Aqui, ó, se eu clicar aqui, que eu cliquei na frente, né?
Ele está assim porque a internet está sendo bem demandada com a transmissão e tal, né? Mas a ideia é que quando vocês clicam, ele vai apresentar o download aqui embaixo, tá vendo? Então, quem não colocou para baixar ainda, vai fazer, não tem segredo, é simples. Aí depois que terminar, basta clicar nele, que ele vai executar, aí dando next, 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 até instalar o software, tá? Eu vou mandar cancelar porque eu já tenho o software no meu computador, tá bom? Era só para mostrar isso para vocês. Depois que a gente coloca para baixar, ele reforça a mensagem aqui, a opção da doação, né? E fechar a mensagem, dá essa opção também. Tá? Eu vou aproveitar para mostrar para vocês que existem outras coisas aqui em cima, né? Ó, que vocês podem explorar. Descubra o QGIS, por exemplo, ele vai falar um pouquinho sobre o QGIS, ó, aplicações, exemplos de mapas, né? Embora seja assim com versões bem antigas, mas tem algumas coisas aqui para quem quiser fuçar, tá? QGIS Web Client, até para celular tá mostrando aqui, ó. Então tem várias coisas, né? Deixa eu ver esse exemplos de mapa aqui, ó. Ah, exemplos de mapa, bem legal. Tá vendo? Então isso é para quem está tendo o primeiro contato, não está com muita pressa, né? E uma outra aba interessante é essa aqui, para usuários. Tem aqui o passo de como fazer, ó, para baixar, para conferir a documentação deles, ó, guia de usuário, manual de formação, tutoriais. Inclusive tem um tutorial que foi algum pesquisador brasileiro que fez aqui, ó, sobre classificação de imagens, tá? Tem participe, deixa eu ver, não me lembro o que é exatamente. Escrever documentação. Vocês, se tiverem domínio do inglês, pode participar ajudando a traduzir documentação, traduzir interface, né? Tem algumas coisas assim. E um campo específico aqui em cima para documentação, ó. Tá? Que é a ida mais atual aqui, ó. Ele traz aqui, ó, 3.16, é a de longo termo, né? Aí tem o manual aqui, ó. Vocês clicarem, ele vai abrir o PDF. Não, perdão, primeiro ele abre o conteúdo, né, programático, e depois, clicando em cada link desse aqui, vocês vão acessar aqui as informações, tá? Então, assim, eu já não recomendo tanto, porque isso é para quem já está com mais intimidade com o software, né? Ele traz uma linguagem bem técnica ali das informações. Tá bom, gente? Mas só para mostrar isso para vocês. Alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta sobre esse momento nosso aqui da descoberta, de olhar o site? Vamos lá, o momento de vocês agora. Tiver alguma curiosidade, né? Ó, manual de formação do QGIS. Também tem um manual preparado para quem quer dar um curso, que aí já é para ensinar mesmo, né? Por que QGIS? Aí explica. Autores, patrocinadores, aí vocês podem dar no Next aqui. Tem os dados depois que eles disponibilizam, né? É bem cheio de detalhes. Tem aqui toda a instrução para, tá vendo? Carregar GeoPackage, que é o que nós vamos fazer algumas coisas, mas de uma maneira um pouco mais didática, né? Sem precisar ficar lendo tudo isso. Só curiosidade aí, para quem quiser depois se aprofundar, tá bom, gente? Podemos continuar, então? Podemos, né? Então, vou fechar aqui. E aí, o próximo slide aqui vai falar sobre a interface gráfica do software, tá? A interface
gráfica do QGIS, ela se divide desses elementos que vocês estão vendo aí. Que é... Vamos conversar sobre aquilo que é mais comum nos softwares e depois a gente vai para aquilo que é mais específico do QGIS, né? Barra de menus é um elemento que tem praticamente todo o software Windows, né? Então você, quando abre, tem lá a barra onde você tem a opção projetos, né? Especificamente no caso do QGIS, é até importante aproveitar esse momento para explicar alguns elementos da barra de menus aqui, os principais menus, né? Projeto é por onde vocês vão salvar um projeto do QGIS, abrir, exportar, aquela opção de exportar DXF que eu expliquei nas aulas anteriores, vocês importar e exportar DXF, né? Vocês acionam por aqui também, entre outras funções, configuração das propriedades de um projeto, que nós vamos fazer na aula de hoje, vocês acessam por aqui também. Aí tem a opção editar aqui, que é onde vocês encontram as ferramentas para edição dos dados, tá? Visão, que é as ferramentas basicamente para camadas, para visualizar, enfim. Camada é onde você tem ferramenta, perdão, falei besteira. Visão é onde você tem as ferramentas relacionadas à visualização dos dados, né? Camadas é onde você tem as ferramentas para criar uma nova camada. E a gente vai abrir isso depois e dar uma olhada com calma, tá? Configurações, aí são as configurações que eu falei para vocês que também nós vamos fazer na aula de hoje, que são as configurações do QGIS, tá bom? A gente encontra aqui dentro. Complementos, que é onde a gente vai acessar o repositório de plugins. Vetor é um menu que concentra todas as ferramentas relacionadas a vetor, tá? Não que sejam todas, mas as principais, as que fazem parte do núcleo do QGIS, né? Existem outras, por exemplo, ferramentas que é do GRAS, do Saga, que a gente acessa, e as próprias ferramentas nativas também, a partir da engrenagem, que eu vou mostrar para vocês depois, quando eu abrir a interface eu mostro, que ele abre um menuzinho com várias outras ferramentas, que é como se fosse o Arc2Box lá do ArcGIS, que você tem várias ferramentas de geoprocessamento que você pesquisa, localiza e manda executar a ferramenta que você quer, tá? Então eu vou mostrar isso para vocês. Raster é a mesma coisa, tem uma série de ferramentas aí do núcleo do QGIS, são ferramentas bastante interessantes para vocês trabalharem o raster, que vocês acessam por aqui. Base de dados, por default, vocês vão encontrar um plugin nativo do QGIS ali dentro, que é o plugin de banco de dados, que é um plugin para vocês poderem abrir, por exemplo, um banco de dados e fazer a gestão desse banco de dados, né, sem precisar carregar as camadas. Por que isso é importante? Às vezes vocês pegaram um banco de dados bem grande, com muitas camadas ali, né, e vocês não querem carregar tudo para ver o que é o que. Então, ele já dá uma prévia do que é aquele dado, o que tem na tabela de atributos daquele dado, né? É um recurso muito interessante, tá? Malha, ele tem ferramentas de malha, confesso que eu não uso esse recurso, e ajuda, que é onde vocês vão ter lá a versão mais atual do QGIS, se tem alguma atualização para baixar, como acessar o site, né? Vocês encontram tudo isso. Então, isso é a barra de menus, tá bom? Uma segunda barra que comparece, não exatamente com essas ferramentas, mas que a gente localiza em boa parte dos softwares Windows, são as barras de ferramentas, né? Que é aquela ferramentinha que você consegue, inclusive, desatachar, né? Puxar para fora, enfim. Então aqui tem, e a gente vai depois fazer isso, a gente desatacha algumas para poder mostrar para vocês, né? Então são grupinhos de ferramentas aqui específicas de um tema, igual, por exemplo, essa barra toda, ela dá para a gente, ó, perdão, daqui da mãozinha para frente, é que vocês não estão vendo pontilhadinho aqui, né? Se eu mandar desatachar aqui, é um grupinho de ferramentas de navegação, que a gente vai explicar hoje na aula, né? Que eu tenho a mãozinha, que é o PAN, que é para eu poder clicar e arrastar meu mapinha de um lado para o outro, para cima e para baixo, né? Esse outro aqui também, que ele serve para poder dar um PAN, né? Ele desloca para um dado que esteja selecionado. Então, estou com uma camada selecionada lá, mas ela não está sendo exibida. E eu não quero alterar o zoom. Eu posso clicar nesse botão que ele vai dar um PAN e jogar onde está selecionado, tá? Aí tem um zoom mais, um menos, que eu vou explicar depois com calma.
Essa lupinha que é o que enquadra todas as camadas na tela para você poder visualizar o todo. Enfim, então, assim, são barras de ferramentas específicas com as principais. Não estão todas aqui. Eu deixei isso limpinho, que muito provavelmente com vocês que estão com a instalação nova, são as mesmas que eu vou mostrar para vocês aí. Então, eu tinha um monte de coisa aí que eu mandei desabilitar. Depois eu mostro para vocês como é que habilita e desabilita outras barras existentes, tá? E fora outras que vocês instalam a partir de plugin, que aparece barrinha aqui também. Mas é isso. Barra de status também é quase que uma ferramenta, é uma ferramenta que, pelo menos em software gel, no CAD tem, né? Em outros softwares aí tem a barra de status, que é lá onde mostra, por exemplo, a coordenada de onde você está ali trabalhando, a escala do produto que você está trabalhando, você tem a opção de travar essa escala se quiser. Ah, eu quero trabalhar na escala 1:1000, porque o meu produto, o meu mapa é na escala cadastral. Só que, volte e meia, eu vou precisar aplicar um zoom. Então, para não perder essa escala e querendo lançar recurso do zoom ainda, vocês podem travar a escala e aplicar o zoom por percentual. Porque daí basta, eu quero voltar para a escala real mesmo. Voltar no 100%, que vocês vão voltar para a escala real. A escala vai estar travada aqui, tá? Rotação, que eu confesso que é um recurso que eu uso pouco, mas vou dar um exemplo de uma situação que pode ser interessante para vocês. A interface do software está orientada de acordo com o norte geográfico, tá? Mas tem situações, por exemplo, em que vocês podem estar vetorizando um elemento bem comprido, sei lá, uma escala grande, né? Uma rodovia. E talvez fique melhor para vocês rotacionar a tela para poder ficar melhor na hora de vetorizar. Então tem esse recurso de rotacionar a tela também. E é muito didático, porque a qualquer momento basta zerar que ele volta a ficar orientado para o norte, tá bom? Renderizar é um botãozinho que eu não sei exatamente quando que vocês poderiam usar isso, porque assim, é mais ou menos aquela história, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? Se vocês estiverem trabalhando com um computador limitado, talvez seja importante para não travar a máquina. Vocês estão com muito dado carregado lá, e aí deixa para renderizar só na hora que acabou de configurar as coisas lá, renderiza uma vez. Mas a renderização é importante, porque assim, todo processo de zoom que dá, né, ele atualiza, na verdade ele está renderizando, né, o dado de acordo com aquela escala que você aplicou. Mesmo os dados vetoriais, e principalmente o dado raster, né? Eu dou um zoom mais, eu quero ver mais detalhe. Se não renderizar, ele não apresenta esse detalhe. Ele vai aumentar o tamanho do pixel, assim, vai ficar gigante, mas não vai dar o detalhe para vocês, tá? E aí, talvez um dos elementos mais importantes, que eu já apresentei até nas aulas iniciais, por isso que é importante, às vezes, eu sei que a intenção foi boa, embora tenha causado pânico em vocês, mas tive a oportunidade de mostrar, por exemplo, como acessar aqui esse elemento, né? Que é o código EPSG do projeto. Então, eu tenho condição, por exemplo, gente, de configurar o código EPSG do projeto, tanto aqui no momento que eu vou dedicar, no momento inicial do projeto, a fazer todas as configurações, ou a qualquer momento, que aí quando eu fizer todas as configurações aqui, pela opção projetos, propriedades, né? Eu já vou aproveitar para configurar o sistema de coordenadas, ou a qualquer momento eu posso clicar aqui e alterar o sistema de coordenadas do projeto também. Repito, para vocês que estão no estado do Espírito Santo, é muito provável que a maioria dos projetos que vocês vão trabalhar, vocês vão configurar aqui o EPSG 31984, que é do Sirgas 2000, TM24 Sul. Aqui, por exemplo, eu deixei como do WGS 84, que é o EPSG 4326, porque justamente para poder alterar isso com vocês depois e tal, né? Então eu deixei dessa forma. Até porque creio que quando a instalação é nova e você nunca usou, ele por default traz esse EPSG. Vocês podem até me confirmar, né? Depois, quando a gente abrir o software, se ele está com esse EPSG. Mas creio que seja esse, tá? Bom, agora eu vou falar de um elemento que talvez não seja tão comum em boa parte dos softwares que vocês usam, em todos, perdão, mas em boa parte vai ser comum, que é o visualizador. Seja o CAD, seja o ArcGIS, qualquer software
de processamento de dados de drone, vai ter um visualizador do dado. O do QGIS é esse do meio aqui. Qualquer camada que vocês carregarem, que vocês mexerem aqui, que vocês vão ver, tá? Tudo bem, gente? Agora, vou falar de dois elementos que são exclusivos do QGIS, tá? O painel de camadas, embora tenha lá no ArcGIS, né? Até parecido, mas esse aqui é do QGIS, vocês vão ver a forma que ele organiza, é bastante peculiar do QGIS, porque ele trabalha com grupos para organizar os dados, você trabalha só um projeto por vez, que é bastante didático também, né? O ArcGIS tem lá uma forma de você trabalhar com data source, que eu acho que aquilo eu não vi a utilidade, pelo menos para o nível básico, que é o que a gente usa até hoje, né? Às vezes até confunde a cabeça do usuário. A forma que o QGIS trabalha, por exemplo, na minha opinião, ela é melhor. Os recursos de grupo são mais do que suficientes para poder encapsular conjuntos de dados específicos, visando você poder habilitar e desabilitar, dando um nome que seja conveniente para aquele grupo. Por exemplo, duas formas bastante triviais de grupos. Eu poderia carregar uma série de camadas no meu QGIS, criar dois grupos, um de dados vetoriais e um de dados raster. Então, tudo que é vetor coloco em um grupo e tudo que é raster eu coloco no outro. Seria um exemplo básico aí de uso de grupo. Outro elemento que é também do QGIS, eu não dava muita importância, mas à medida que você vai explorando novos recursos, a gente vai enxergando a importância nele. Hoje vai ser imprescindível o uso do navegador. Navegador, a princípio, quando a gente olha, mais parece um Explorer dentro do QGIS voltado a dados espaciais. Primeira vista é isso, tá? Eu posso explorar o meu dado aqui, procurar onde ele está, arrastar ele aqui para dentro. Quando ele enxerga onde está o dado, por exemplo, o raster, ele já mostra o símbolozinho de que aquilo é uma imagem. Quando é um vetor, ele já mostra o símbolozinho que aquilo é um vetor. Então já é legal você gerir o dado por essa estrutura, mas a principal que nós vamos trabalhar hoje são duas, que está sendo exibido aqui, inclusive. O GeoPackage, que a partir do momento que eu conecto um arquivo GeoPackage, que tem uma estrutura de banco de dados, ou seja, é um arquivo contendo vários arquivos dentro, que é portável, né? Eu posso carregar um único arquivo com todos os dados do meu projeto, sem correr o risco de esquecer ninguém para trás, né? Então, uma vez conectado o GeoPackage, toda vez que eu precisar carregar uma camada, eu não preciso voltar aqui e abrir. Basta eu ver o navegador aqui, expandir, arrastar e soltar aqui dentro. Inclusive, boa parte dos usuários que eu vejo na internet, vídeo, essas coisas, eles fazem assim, né? Sem medo, assim, de estar provocando nenhum problema ou em detrimento a qualquer detalhe, né? Fazer a carga do dado dessa forma. Outro recurso muito importante é o favoritar, né? Favoritar é um marcador, que a gente vai ver aqui, parece um marcadorzinho de livro. O que é esse marcador? Vamos supor que vocês estão trabalhando com um projeto na SPU, em que vocês estão trabalhando na Grande Vitória, e o Daniel passou aí um trabalho que requer ali que vocês visitem 5 áreas do mapa, que são 5 imóveis da União que estão no mesmo mapa, na mesma base. O que vocês podem fazer? Localizar a primeira área, colocar um marcador. Aí você coloca lá, marcador do imóvel tal. Localiza o próximo marcador da área tal. Aí vai ter aqui, por essa opção do navegador, os marcadores. Que aí basta você clicar no marcador, ele vai lá e abre no mesmo zoom, na mesma configuração que você marcou. Então, assim, terminei essa área, já vai na outra. Mas eu preciso voltar na outra lá, que eu já tinha passado por ela, para eu poder pegar um outro detalhe. Então, aquele processo de ida e volta, né, no mapa, vai numa área, dá o zoom, volta. Se tiver que fazer isso muito, o marcador vai ajudar. Vocês vão criar os marcadores para poder visitar as áreas de interesse de vocês, tá? Tudo bem, gente? Estou indo muito depressa aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, eu só ia comentar que esse negócio de marcador é muito bom, porque eu mexo no QGIS com uma cidade muito grande. Aí eu Sim, tenho um zoom um marcador perto da área do centro e o outro mais de um distrito bem longe. Então facilita bastante essa transição nas duas áreas. Não precisa ficar entendi. arrastando, né? O Então cursor. você já está usando isso no QGIS, né, Vitor? Sim, sim, sim. Muito bom. Então a gente vai ensinar para o pessoal aí como é que faz isso, tá bom? Obrigado aí
pelo complemento aí, tá bom? Vamos continuar então, gente? Então, uma vez apresentada a interface do QGIS, vamos abrir o QGIS para a gente olhar tudo isso, né? Vocês já colocaram para abrir? Sim. Tem alguém aí que não abriu o QGIS ainda? Por favor, se manifestar aí pelo áudio. Para eu esperar um pouquinho. Já abri também. Então, todo mundo já abriu, né? Então, tá. Quando vocês executam o QGIS, a carinha que vai mostrar, primeira vez que vocês instalaram o software e tal, é isso aqui. Significa que toda vez que eu abrir meu QGIS vai ser dessa forma? Não. Lembra que eu falei das configurações do QGIS? Eu não vou me lembrar exatamente onde, porque também não tem o objetivo de mudar isso, mas eu sei que lá dentro das configurações tem como escolher o que vocês querem ver na tela de boas-vindas. Então aqui ele dá, por exemplo, novidades sobre o QGIS. Isso é legal, porque ele vai buscando na internet, é como se fosse um Google Notícias, que você entra e ele já dá as notícias do dia ali, né? Então ele mostra para vocês, tá falando do evento aqui, né? Ó, que teve em fevereiro, né? Sobre o QGIS. Logo embaixo ele dá a opção do projeto novo. Tem como configurar, por exemplo, para vocês deixarem aqui sempre disponível o último projeto que foi aberto. Ou todos os últimos projetos aqui, ó. Aí toda vez que abrir o QGIS, opa, vou continuar esse aqui, ó. Você vai e clica nele, ele já vai estar mostrando lá. Outra coisa importante é que ele sempre vai dizer para vocês se tem alguma coisa nova. Alguma versão nova, perdão, para baixar. Como eu disse, eu estou com a versão 3.16.9, ele está me avisando que existe uma atualização. Outra coisa que é importante observar, isso está na barra de status, quando ele mostra esse símbolo aqui, ó, fica melhor assim para vocês ou minimizado? Assim fica melhor, né? Esse símbolozinho que parece um quebra-cabeça, ele está mostrando para mim que existe algum complemento que eu uso, que está instalado e que tem atualização disponível para ele, tá? Então, se eu clico aqui, por exemplo, só observem, tá? Ele vai abrir lá os complementos, que a gente vai aprender como é que faz depois, e já vai mostrar aqui qual que é o complemento que tem, né? Na verdade, é um complemento novo, não é um complemento para atualizar. Então, tem um complemento novo aqui que se chama PC Raster Tools. Tá bom? Bom, feito isso, eu posso clicar aqui para abrir um novo projeto, tá? Ou aqui embaixo, ou aqui em cima no ícone, logo abaixo ali do menu projeto. Pergunta que eu faço: teve alguém que quando executou o QGIS abriu diferente dessa minha tela? Com uma outra disposição? Não, né? Todos abriram aí, pelo que eu estou entendendo, da mesma forma. Tá igual, né, Vitor? Tá. Isso. Então vocês podem clicar ou aqui embaixo, ou lá em cima no ícone, logo abaixo do menu projeto, tá? Que aí vocês vão colocar o cursor em cima. Na dúvida, né? Ah, professor, você falou e não estou vendo. Não, é só colocar o cursor, esperar. Ele vai mostrar novo projeto, aí vocês vão clicar. Clicando do novo projeto, tá lá, o projetinho está preparado para começar a trabalhar, tá? Tudo bem? Olha só, antes que a gente comece a explorar os recursos aqui, posso dar uma dica para vocês? Suponha que eu comece a carregar, vocês vão ver aqui que as janelas aqui tem como expandir, né? Ó. Clica aqui, espera virar esse símbolo, dá para expandir. A gente tem que pensar assim na hora de começar a trabalhar com o projeto. O painel de camadas, ele, dependendo da quantidade de camadas que a gente abrir aqui, esse espaço vai ser insuficiente para trabalhar. Se eu faço isso daqui, ó, também estou inutilizando o navegador, que é melhor fechar do que deixar assim, vocês concordam? Então, qual que é a recomendação que a gente faz para poder ter as duas coisas bem utilizáveis, sem uma atrapalhar a outra? Vocês estão vendo 3 pontinhos aqui isso aqui é para redimensionar, mas assim, se vocês clicarem em cima
com o botão esquerdo do mouse segurar, aqui em cima, onde está o cursor, ó, da barrinha aqui, navegador, segurar e arrastar, vocês vão tirar ela do lugar, tá vendo? Jogaram lá para o meio. Tentem fazer isso. Teve alguém que não conseguiu? Então, vou continuar aqui, ó. Uma vez que aqui esteja no meio, vocês vão segurar o botão esquerdo do mouse, mesma coisa, mas não soltem. Porque se vocês soltarem por acidente, ela pode encaixar em qualquer lugar indesejável lá, inclusive aqui embaixo, né? Vocês vão esperar ele mostrar onde ele está pedindo para encaixar, tá vendo? Esse azulzinho está mostrando que ele vai encaixar cobrindo a mesma área do painel de camadas. Então, ele vai eliminar, Vimerson, painel de camadas? Não. Ele vai criar, na verdade, uma aba lá embaixo, do lado da aba camadas, para eu poder alternar entre camadas e navegador, tá bom? Então, vou soltar aqui, ó. Olha que legal. Navegador está aqui, camadas aqui. Posso arrastar camadas aqui, clicar, para que ela venha antes, ó. Não tem problema. Então, camadas e navegador. Estou usando camadas, estou com ela toda limpinha ali. Se eu quero ir no navegador carregar uma camada, eu clico aqui, vou no GeoPackage e puxo. Inclusive, eu estou com o GeoPackage conectado aqui, que eu tenho que remover a conexão, que eu estava preparando a aula para vocês, né? Já removi. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram fazer isso? Sim. Tá. Depois nós vamos configurar nas opções do projeto lá. Vai ter como configurar, por exemplo, a forma que eu quero exibir a coordenada aqui no status, tá? Se eu quero mostrar grau, minuto, segundo, se eu quero mostrar grau e longitude decimal. Por exemplo, vocês estão vendo que eu estou com um separador de milhar aqui, né? Por default, ele não tem. O de vocês não está mostrando separador de milhar. Mas o meu, ele tem, porque eu já configurei para apresentar. Na hora que eu preparei o slide de vocês. A gente vai ver isso depois. Deixa eu mostrar aqui para vocês sobre o menu, a barra de menus, tá? Então, o menu projeto, né? Cliquem no menu projeto aí. É importante que vocês estejam fazendo junto comigo agora, tá? Eu vou explicando e vocês vão olhando na tela de vocês. Menu projeto, vocês vão ver as opções que tem lá. Tem a opção para um novo projeto. Ah, mas eu preciso sempre criar novo projeto aqui. Faço isso toda hora. Horas, basta ir lá e decorar o atalho, né? Ctrl N. Para abrir um projeto, Ctrl O, tá lá. Então você consegue abrir, criar novo projeto aqui. Abrir recente, que ele fica um histórico dos últimos projetos que vocês abriram. Salvar como. Quando eu estou trabalhando num projeto que já está com nome, é só clicar em salvar. Se é a primeira vez que eu vou salvar, eu dou um salvar como, escolho o diretório onde eu vou salvar o projeto e salvo. Tem uma outra opção que é salvar para, e eu não uso isso aqui também, que é modelo, GeoPackage, até para dentro do PostgreSQL, né? Para dentro de um banco de dados vocês podem salvar, se estiver conectado. Reverter, enfim, tem várias coisas aqui. Propriedades que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá? Opções de aderência, que é quando eu estiver usando edição vetorial, quero que os meus vetores se conectem na hora de vetorizar para poder garantir as restrições topológicas. Lembra da aula de topologia? Então, uso opções de aderência. A gente vai, em um dado momento aí do curso, aprender a configurar isso, tá? Importar e exportar para DXF, DWG, que eu já apresentei na aula anterior, né? Aí tem a opção para criar um novo layout de impressão, que é um mapa, relatório, ele produz até relatório, né? A mesma ideia do mapa, mas com várias páginas, tá? Enfim, e tem a opção sair do QGIS também. Editar tem tudo ali, que é desfazer, refazer, recortar feições, colar feições. Então, muitas das coisas que se encontra aqui nas barras de ferramentas tem aqui dentro do menu, tá? Na verdade, o menu onde vocês encontram tudo.
Não encontrou alguma coisa na barra de ferramentas, vem procurar no menu. Visão, que é onde eu mando criar uma view 2D nova, uma view 3D, que é onde eu vou visualizar meu dado em 3D. Usar os recursos de PAN, de movimentar por seleção, zoom mais, zoom menos, resumo estatístico de uma tabela de atributos, medidas, enfim. Está tudo aqui dentro. Nós vamos explorar algum desses recursos com o andar do curso, tá? Camada. Camada, tudo relacionado à camada, até mesmo aquela opção de gerenciador de dados, lembra, gente? Causou até um pouquinho de confusão, porque alguns de vocês não encontraram e tal, mas além de usar o atalho para carregar o gerenciador de fonte de dados, que é o Ctrl L, você tem ele aqui na barra de ferramentas e tem ele aqui dentro também, ó. Aqui é infalível, não está encontrando? Vai no menu camadas, que ele vai estar lá. Tem a opção de criar uma nova camada shapefile, geopackage, até camada virtual, gente, olha que legal. Ah, eu quero criar uma camada rapidinho para vetorizar um polígono aqui, só saber a área. Eu não quero ter um shape disso depois salvo. Vocês podem criar até uma camada virtual para isso, que ele vai gerar para vocês o vetor e tudo, só que ele vai estar ali dentro do projeto só, não vai virar um arquivo físico, tá bom? Tem várias coisas aqui, tá? Incorporar camadas e grupos, remover camadas, enfim. Configurações, então tem aqui até como configurar perfil de usuário, né? Confesso também que eu não uso isso, mas perfil de usuário é, por exemplo, imagina lá que o Vitor, estamos dentro do projeto, o Vitor trabalha na mesma máquina que o Cláudio, usando o mesmo computador ali, mesma conta, mesmo QGIS, né? Pode ser que cada um tenha um perfil configurado, dentro do qual cada um vai customizar as ferramentas que mais usa e tal, né? Vai deixar o ambiente todo preparado com aquilo que remete ao seu trabalho. Você pode ter um perfil em que você configure tudo isso, na hora que você logar nele, você vai lançar mão dessa organização que você teve. O Cláudio pode ter uma outra, por exemplo, ele pode criar lá o perfil dele, organizar tudo, né? E aí, quando ele for trabalhar, ele loga no perfil dele. Tudo bem, gente? Vamos usar o recurso hoje aqui. Aí tem a opção de personalizar projeções, enfim, coisas um pouquinho mais avançadas, né? Um dos recursos desse menu que nós vamos usar é o de opções do QGIS, que nós vamos configurar algumas coisas ainda hoje, tá? Complementos é onde vocês vão acessar o repositório de plugins. Vetor é onde vocês vão acessar as ferramentas de geoprocessamento vetorial, né? Ferramentas de geometria, que é para vocês poderem extrair centroide, densificar, simplificar, transformar de linha para polígono, polígono para linha. Tem uma série de ferramentas aqui, tá? Analisar, aí tem algumas coisas aqui que vocês vão poder fazer na análise estatística, contagem de pontos em polígono, coordenadas médias, enfim, análise de vizinho mais próximo. Eu confesso a vocês que eu acho que eu não uso nada daqui, tá? Mas é uma coisa pessoal do meu uso, né? Pode ser que outros, talvez eu não use hoje, mas dependendo do que eu vou fazer, eu vou descobrir que tem coisa ali que eu vou precisar. Diferente, por exemplo, de geometrias, eu já uso bastante. Transformar de linha para polígono, polígono para linha, né? Investigar também é interessante, por exemplo, você tem uma extensão que você precisa criar pontos de amostra aleatórios. Ele vai lá, cria dentro de uma extensão pontos aleatórios, pontos aleatórios em linha, tem uma série de recursos aqui, tá? E gerenciar dados, né? Tem lá reprojetar camada, dividir uma camada, mesclar. Raster é a mesma coisa, vocês têm lá uma calculadora raster. Por exemplo, estou trabalhando com uma imagem multiespectral, Vimerson, que eu tenho a banda do infravermelho próxima à banda do vermelho. Vocês podem usar a calculadora raster para calcular o índice de vegetação. Basta fazer o quê? Subtrair a banda do infravermelho próximo da banda do vermelho e dividir pela soma dos dois. Você vai ter lá um valor variando de -1 a 1, que representa o índice de vegetação. Isso usando a calculadora raster, tá? Tem lá recurso para alinhar a imagem, um georreferenciador, que vocês que estão no projeto aí já viram, teve até lá
um workshop, né, com a professora do outro projeto que está usando, vocês muito provavelmente vão usar num dado momento, tanto Mariela quanto Vitor, né, para poder, essa primeira etapa do projeto que visa digitalizar a cartografia, um segundo momento vai passar pelo georreferenciamento de cartas, então vocês vão usar esse plugin para isso, tá? A análise raster, que é gerar relevo sombreado, mapa de aspecto, mapa de orientação do relevo, que é o aspecto, mapa de declividade, relevo sombreado, o índice de posição topográfica, enfim. Tem uma série de recursos aqui, tá? Reprojetar um raster para outro sistema de coordenadas, extrair curvas de nível. Mas como assim, Vimerson, extrair curvas de nível de um raster? Lembra que eu expliquei na aulinha que o raster pode ser tanto uma imagem que apresenta a semântica de um objeto real, como pode representar valores também, como cota, mapa de calor, pode ser também um mapa de interpolação de informações pluviométricas, enfim. Né? Então, neste caso, extrair curvas é a partir de um raster de um MDT. E tem a opção de converter também algumas coisas aqui para, enfim, poligonizar um raster. Se você tem um raster que é um raster de uma imagem classificada, vindo de um outro software, você poderia transformar ele em um vetor de polígonos, por exemplo. E tem outras coisas aqui também, tá? Base de dados, como eu disse para vocês, tem um gerenciador de banco de dados. Eu vou até abrir esse aqui para mostrar. Se eu conectar, por exemplo, aqui no GeoBases, só olhem agora, tá, gente? Antes de eu fazer isso aqui, que isso aqui eu não vou pedir para vocês fazerem para a gente não perder tempo, mas eu quero mostrar. Alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta? Tá tranquilo até agora? Então agora vocês vão olhar para a minha tela, tá? Que o que eu vou mostrar aqui, eu não vou pedir para vocês fazerem agora, mas para vocês entenderem a importância desse gerenciador de banco de dados, tá bom? Então eu vou clicar nele aqui. Alguém quer fazer uma pergunta aqui. Só eu vi, mas Laércio. Pode perguntar, Laércio. Aqui, às vezes, quando a gente está trabalhando com a interface do QGIS, a gente não encontra alguns ícones. Aí tem como você mostrar para o pessoal como é que faz para adicionar, você configurar, né, a barra de menu? As barrinhas? Boa pergunta. Eu ia falar sobre isso, mas não agora. Mas como você lembrou, eu vou mostrar sim. Só deixa eu fazer a conexão aqui no banco de dados, eu já vou... Tá, aqui é o GeoPackage, que é o dado do curso de vocês. Conectei aqui, tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês. Isso que o Laércio está falando é muito importante. Olha só. Percebam aqui pela minha tela que as barras de ferramentas aqui, ó, eu consigo tirar, tá vendo? Se eu parar por um instante com o meu cursor na bordinha, ele vai dizer do que se trata essa barra de ferramentas. Por exemplo, essa que eu desatachei, ela se chama barra de ferramentas do gerenciador de fonte de dados, ou seja, todo conjunto de ferramentas para eu adicionar dados vetoriais, raster, para eu poder gerar uma nova camada GeoPackage. Eu vou criar um GeoPackage para o meu projeto aqui, porque independente se é raster, se é vetor, tudo eu vou jogar dentro de um arquivo GeoPackage. Porque quando eu levar esse projeto lá para outro lugar, para onde eu trabalho, ou para eu passar para o meu colega que tem menos conhecimento, ele tem que pegar comigo só um único arquivo, ele não vai ter que se preocupar com mais nada. Aí depois eu ensino ele a fazer a conexão. Então, tudo aqui, tá? Só que essas barrinhas que vocês estão vendo aqui, elas são... Eu nem lembro onde estava mais, era aqui na frente, né? Elas são aquelas que são por default habilitadas. Mas pode ser que num dado momento, por acidente, por exemplo, vocês fechem isso aqui, né? Ou uma outra qualquer aqui, que você vai pegar um QGIS que alguém usou antes e desabilitou e vocês não sabem habilitar. Então, toda vez que sentir falta de um menuzinho aqui que vocês usam, o primeiro lugar que vocês vão buscar é clicar com o botão direito em qualquer lugar vazio da barra aqui, tá vendo? Da barra de ferramentas, ó. Tem espaço vazio para colocar um monte de ferramenta aqui, ó. Clica com o botão direito em cima
e eu vou ver que tem uma série de opções de ferramentas que eu poderia habilitar. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Existe uma ferramenta que eu gosto de usar muito quando eu trabalho dados raster, que é essa raster. Eu vou habilitar para mostrar. Só prestem atenção, tá? Ela está aqui, ó. Ah, Vimerson, mas ela está toda apagada. Ela está desabilitada. Por quê? Porque isso é uma barra de ferramentas orientada a objeto. O que significa orientar a objeto? Ela só vai habilitar dependendo do objeto que eu estou trabalhando. Neste caso, o objeto raster. Se eu tiver com uma camada de imagem aqui, selecionar essa camada, ele habilita. Aí eu consigo aplicar aqui o realce de contraste, enfim, baseado nesses ícones aqui. Tem realce global, realce baseado numa área que você deu zoom, aumentar o brilho, diminuir, aumentar o contraste, correção gama, enfim. É básico, mas já ajuda a melhorar o visual da imagem. Tá aqui, né? Ah, eu uso sempre, Vimerson, mas aí um belo dia que eu não encontrei, porque muito provavelmente, olha só, alguém veio e falou, isso está muito poluído aqui, né? Ó, tá ocupando espaço ali que não devia. Veio e desabilitou essa opção aqui, tá bom? Aí ele some. Tá vendo que ele sumiu? Então é importante, nós não vamos ficar habilitando tudo aqui, porque vai poluir nossa área de visual. Mas com o andar do curso, que vocês forem ficando mais safos e assimilarem melhor esse beabá inicial, vocês podem começar a habilitar um menuzinho ou outro a mais aí, tá? De repente, até eu, por sugestão, vou pedir que vocês habilitem. O próprio raster aí, quando a gente carregar um raster, eu vou pedir para vocês habilitarem, tá? Mas no momento não façam isso para não poluir a nossa área aqui, que já tem bastante coisa, né? Bom, aí depois eu apresento as outras informações, mas deixa eu mostrar esse da base de dados. Então, o que eu falei para vocês, só olhem, tá? Eu tenho aqui um GeoPackage do curso, depois vocês podem usar esse gerenciador para isso, que eu tenho um monte de camada, mas não sei o que exatamente cada camada representa. Brasil é intuitivo, né? Que são os estados brasileiros, né? Por exemplo, esse aqui, aí Bahia, Oceano. Agora que eu estou vendo aqui, ó, além da Baía de Vitória, tem o oceano, né? Esse outro aqui, ó, equipamento Vitória, é todo equipamento público, né? Todo equipamento público está mapeado aqui, ó. Bairros. Logradouros do Espírito Santo, é de todo o estado, tá? Lotes. Olha que legal. Isso aqui é lá do Jardim Camburi, né? Municípios. Vimerson, mas se for só para ver, não. Só isso que eu mostrei já vale o dia com essa ferramenta. Eu não preciso ficar jogando tudo no projeto para ter que tirar depois. Mas não é só isso, né? Se eu tivesse, por exemplo, com um banco de dados PostGIS no meu computador, eu poderia usar essa ferramenta para importar isso dentro de um PostGIS, tá? Para fazer carga no banco de dados. Muito importante, tá? Crio lá o meu banco de dados PostGIS pelo PGAdmin, aquela coisa toda lá que o Cláudio está trabalhando, mas na hora de dar carga, o banco estando pronto, vocês podem usar aqui para fazer. Importar, exportar, enfim, tanto faz. Aqui ele mostra a tabela de atributos também. Vamos pegar do Brasil aqui só para mostrar. Então aqui eu já consigo ver, inclusive, aqui os atributos, né, que eu tenho para essa minha tabela, se tem o atributo que eu preciso, né? E tem um info aqui ainda que diz qual é o tipo. Olha que interessante, gente, isso aqui. Todos os campos e qual é o tipo. Esse feed aqui, que é o ID, ele é um inteiro, né? Geometria é multipolígono. Por quê? Alguém sabe dizer por que geometria é multipolígono? Porque é o seguinte, gente, pode ser que em algum momento exista um estado que ele está considerando também uma ilha como parte do estado. Então você precisa de uma estrutura multipolígono para representar dois objetos geométricos distintos como sendo um objeto só. Tá bom? Se eu falei besteira aí, por favor, me corrijam, né? Eu não uso muito isso não, mas dá essa possibilidade, tá? Aí aqui estado é TXT, né? Um dado de texto, sigla é texto, região é texto, shape é um dado real, né, o comprimento, né,
comprimento aqui do polígono é um dado real. E a área também é um dado real. Aí tem uns negócios de banco de dados aqui, ó. Um trigger, né? Tem umas informações aqui para quem usa banco de dados. Mas é isso, tá, gente? Muito útil para visualizar o dado, tá? Os que nós vamos usar hoje no curso, eu já vou apresentar para vocês. É bairros. Nós vamos usar também logradouros de Vitória e vamos usar unidade de saúde, tá bom? Depois nós vamos carregar do GeoPacker esses dados. Vou fechar aqui, vou continuar com a apresentação da interface, tá? Alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta? Então, esses menuzinhos aqui vocês têm, pode organizar da forma que ficar melhor para vocês. Apesar de que eu sugiro essa organização, porque aqui já vem na sequência, né? As ferramentas para salvar, carregar e tal. Logo em seguida as de navegar, porque eu acabo de carregar o mapa, vou navegar nele. Aí é de criar nova vista, criar marcador, aquela coisa toda. Abrir a caixa de ferramentas, que é engrenagem, é importante apresentar isso para vocês, gente. Porque lembra que eu falei que existem as ferramentas do núcleo do QGIS? Mas existem outras, por exemplo, que é do GEDAL, que é para você trabalhar a imagem, né? Que é do SAGA, que é o OTB. Pessoal lá do sensoramento remoto, meus alunos, por exemplo, a prática que eles fazem de sensoramento remoto hoje, devido ao problema da pandemia, é toda no QGIS. Eles precisam instalar o pacote OTB para poder trabalhar. Então lá vocês conseguem trabalhar imagem hiperespectral, filtragem de imagem, né? Do GRESS também, não precisa abrir a interface do GRESS para trabalhar, tem um monte de ferramenta do GRESS aqui dentro. Então, se eu procuro, por exemplo, assim, ó, uma ferramenta importante que eu uso bastante, DREP. O que é o DREP? Se eu clico e abro, clico 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir. Ele vai procurar dizer para mim o que o DREP faz. Ó, converte as feições vetoriais 2D em 3D, pela amostragem de altitude do mapa raster. Ou seja, eu tenho um MDT de Vitória e todo o meu arruamento está 2D. Só que eu preciso fazer uma aplicação que a concessionária de água precisa, além de saber a via, ter a declividade das vias para poder fazer um planejamento prévio da drenagem da rede de esgoto, né? Onde sobe, onde desce, enfim. Tem um estudo prévio. Eu preciso transformar esse vetor das ruas em 3D. Vou usar o DREP para isso, tá? Eu transformo os vetores em 2D em 3D, desde que eu tenha um MDT cobrindo a mesma área do vetor. Então, aqui é uma gama, assim, absurdamente grande de ferramentas que vocês podem lançar a mão para o trabalho de vocês. É como se fosse o Arc2Box do ArcGIS, tá? Vou fechar. Vamos ver outra ferramenta importante de dizer. Eu falei da base de dados, né, malha, que eu não cheguei a usar ainda. Processar, que é onde tem a caixa de ferramentas. Modelador gráfico. Sabe aquele trabalhinho que vocês estão fazendo? Longe de querer comparar com o FME, que é uma ferramenta paga, tá? E poderosa para modelagem de tratamento de dados, né? Mas aqui, por exemplo, eu posso criar um fluxo de automatização de tratamento de dados, de tal forma, por exemplo, que ele abra 2 camadas, faça lá um clipe, depois desse clipe ele faça um join, depois desse join ele vai lá e aplica um DREP. Se eu falando por cima que eu também não domino essa ferramenta, mas a ideia é isso, tá? É criar uma modelagem gráfica, relacionamento, salvar esse modelo de tal forma que você automatize tarefas dentro do QGIS, tá? E isso é para o usuário avançado. Quando vocês estiverem dominando lá, precisando ter produtividade, eu estou fazendo muito trabalho manual aqui, que toda hora tem que fazer a mesma coisa. Aí vocês vão lá procurar automatizar por essa modelagem, tá? É isso, gente, sobre a interface. E ajuda, que vai falar sobre o conteúdo, que é o Help, né? O Help é bem legal também, ele vai na internet, ó, para você poder clicar, barra de menu, né? Ele vai explicar o que é para vocês, enfim. Tá tudo aqui, ó. E também tem como ver aqui, ó, verificar a versão do QGIS que vocês estão trabalhando, ó. Aí fala que já tem uma versão mais atual para baixar.
os membros do suporte, página inicial do QGIS, sobre que ele fala várias coisas, né? O que há de novo, provedores, desenvolvedores, colaboradores, tem o nome de todo mundo aqui, olha que legal. Mapa de desenvolvedores, onde que os caras que desenvolvem o QGIS estão localizados, ó. Tem gente no Brasil aqui, hein, ó. Tradutores. Do Brasil é o Sidney, ó. Tem que dar o crédito ao camarada aí, ó. Graças a ele nós temos bastante, não só ele, tem outros, né, ó. Tem a equipe aqui, ó. Arthur, enfim, Marcelo, que é o pessoal que trabalha na tradução de interface, de documentos. Qualquer um que queira colaborar pode se candidatar, tá? E a licença, que é uma licença GNU, né? Tudo bem, gente? Bom, feito isso, então creio que tem aqui um localizar aqui embaixo, gente, que eu não costumo usar isso não, tá? Vamos tentar uma coisa aqui, calculadora, né? Ele é quase parecido com o buscar lá da engrenagem, tá? Você pesquisa qualquer coisa, marcador, que eu não sei onde que está o marcador, né? Converter camada, não era bem o que eu queria, mas trata de converter mais camadas em marcadores espaciais, né? Não era bem o que eu queria, não, mas é uma ferramenta que lida com marcador. Ah, eu quero ver raster. Vai ter uma série de coisas aqui, ó. Sei lá, table, né, de janela de tabela de atributos. Tem várias ferramentas aqui relacionadas à tabela, enfim. Eu também não costumo usar muito esse buscador não, mas se vocês acharem que precisa, né? Tudo bem, gente? Podemos, então, continuar com a aula? Vocês estão mexendo aí? Estão mexendo, né? Então, agora, o slide, já que nós apresentamos aqui ele está mostrando um menuzinho de navegação aqui que eu queria ocultar. Só um instante, gente. Bom, agora sumiu. Bom, então apresentei a tela principal para vocês, vamos passar. Bom, primeiro clique do mouse aqui, ó, em configurações, depois opções. O que nós vamos fazer aqui, né? Vamos configurar as opções do QGIS, tá bom? Então, dentro do menu que eu já apresentei para vocês, vocês vão clicar configurações, segundo clique em opções. Feito isso, vai abrir essa janela aqui, que vocês estão vendo do lado direito. Nessa janela, vocês vão clicar na primeira aba e nós vamos configurar alguns objetos aqui. Alguns elementos, tá? Por exemplo, se eu habilito essa opção, substituir sistema local, não que eu queira substituir aqui a língua portuguesa, nada disso, né? Mas eu habilitei, por exemplo, separador de milhares. Lembra que eu falei que está exibindo separador de milhar lá embaixo? Eu habilitei, porque às vezes você pega um número muito grande e é bom ter o separador de milhar para poder identificar, né? E outra coisa que vocês podem também modificar são a fonte, enfim, o tipo gráfico da janela que vocês querem ver, né? A fonte vai aumentar, como eu fiz no último encontro, por isso que vocês estão percebendo um pouquinho maior aqui os textos da janela. E vocês conseguem, inclusive, usar a versão Dark, né? Que é aquela para trabalhar de noite, que fica parecendo CAD, com tudo escuro, né? Para quem tiver essa preferência. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aí desse menu, então, das configurações e opções do QGIS, tá bom? Então, todo mundo agora alternando aí para a tela do QGIS, tá? Então, tá aí, tela do QGIS, todo mundo comigo, ó, no menu lá em cima, configurações, opções. Vai abrir essa janelinha aqui, correto? Primeira opção, gente, geral, vocês vão selecionar. Quando seleciona, olha que interessante, vocês estão vendo aqui em cima da janela?
ele mostra opções SRS, que é o que está selecionado por default. Por que ele seleciona essa opção por default? Que ela é a função, vamos dizer, mais importante dentre todas, né? Trabalhar o sistema de coordenadas do projeto. Se eu clicar em geral, que é o que eu estou querendo, ele vai mostrar geral lá em cima. Ó. Então, a primeira coisa, vocês vão habilitar, percebam de vocês aí, deve estar desabilitado, né? Deve estar assim, ó. Vocês vão habilitar a opção substituir sistema local. E embaixo, onde está escrito aqui, ó, português, Brasil, vocês vão habilitar o separador de milhar. Notem que quando a gente habilita essa opção, ele dá um exemplo aqui embaixo, ó. Por exemplo, ele vai mostrar um dado aqui, ó, dinheiro, né, 1.000, inteiro, 1.000, flutuante 1.000. Quando eu ponho separador de milhar, ó, se fosse 1 milhão, opa, tem 2 separadores de milhar, então é 1 milhão. Na hora você já pega, você não precisa ficar contando casa no olho, né? Tudo bem, gente? Habilitaram essa opção? Aí, olha só, essa opção aqui, tem aqui Fusion, Windows Vista. Em relação à fonte, não muda nada, ele vai mudar alguns detalhes gráficos aqui da janela. Eu recomendo que vocês não alterem. Agora, uma alteração que eu vou fazer, e não vou recomendar que vocês façam, a não ser que a gente combine de fazer um cafezinho rápido agora, e quem quiser testar, pode testar. Mas só prestem atenção, eu vou fazer no meu e vou mostrar. Vocês podem alterar, por exemplo, para a versão escura. Se tem alguém que tem um problema de ficar com as vistas cansadas e vai trabalhar muito com QGIS, principalmente de noite, vocês podem tornar a interface dele escura. Né? Como? Clicando nele aqui, ó, Night Mapping. Antigamente chamava de Dark, né? Agora Night Mapping. Tá? Tudo isso que eu configurar aqui, eu vou dar um OK. Eu posso configurar várias coisas aqui, ó. Deixo para dar um OK uma vez só, tá? Não alterem de vocês. Eu vou alterar o meu, vou reiniciar o QGIS para que depois vocês vejam como ficou, tá? Mas não façam, porque demora muito abrir e fechar o QGIS, né? Vamos só terminar essa parte de configuração e a gente vai para o café? Então, vocês só vão alterar essas duas coisas aqui, tá? Habilitar o separador de milhares, aumentar a fonte aqui se tiver muito pequeno. Os ícones, vocês podem aumentar um pouquinho. Por exemplo, até o 24 aqui está de bom tamanho, né? O meu está 32, que é para que vocês enxerguem bem aí do lado de lá. Tamanho também aqui da fonte, vocês podem aumentar, se quiser. Eu coloquei 12 para que vocês enxerguem, mas não recomendo que ele comece a embolar algumas coisinhas. Como eu já mexo um pouquinho mais com o QGIS, não me atrapalha e permite que vocês leiam o texto do que eu estou apresentando. Mas se vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor com, por exemplo, a fonte 24, eu recomendo 24, fica num valor melhor, tá? Isso para a fonte do texto. Agora o ícone, ó, em tempo real, ele já altera. Vocês estão vendo aqui, ó? Os ícones aqui do QGIS, o que está acontecendo? Para acessibilidade, né, vocês vão dar aula para um aluno de baixa visão. Poderia usar esse recurso. Eu vou deixar aqui no 32, que eu acho que está de bom tamanho, né? Bom, eu vou voltar no slide aqui para explicar. Então, alternem para o slide agora, tá? Próximo elemento que a gente vai configurar seria o fonte de dados, tá? Então, tem lá geral, debaixo de geral, sistema, SRC, transformations, depois em fonte de dados. Dentro de fonte de dados, por exemplo, a gente consegue configurar, se a gente quer que a tabela de atributos, aí vocês já sabem que a tabela de atributos, porque a gente abriu aquele dia, que ela abra solta ou abra acoplada, né? No meu QGIS. Eu, particularmente, estou com ela habilitada para acoplar, porque eu queria montar isso aqui e mostrar, mas eu vou, na hora que eu vou mostrar no software agora, eu vou desabilitar. Outra opção que eu acho de suma importância, esse copiar feições aqui, vocês estão vendo? Ó? A opção que eu vou pedir para vocês configurarem depois é texto plano sem geometria. Por quê? Vamos supor que vocês vão abrir a tabela de atributos de uma camada vetorial de pontos, em que essa tabela de atributos tenha lá a coordenada E, N, H.
é N sistema UTM, tá? Lembrando. E tenho lá, sei lá, alguns outros valores. Eu quero copiar essa tabela de atributos e colar um TXT. Para não ir com um monte de informação de geometria, eu habilito essa opção, que exatamente o que vocês estão vendo na tabela de atributos vai ser colado no TXT. Podemos fazer esse teste depois, tá? E a outra opção também é o cache de linha de tabela de atributos. Esse cache é o que determina quantas linhas na tabela de atributos vocês vão conseguir enxergar, tá? Eu, por exemplo, como não tenho problema de memória no meu computador, eu coloquei lá 999, na verdade 99.999, tá? Vamos configurar então, gente, alternando novamente para o QGIS. Vamos lá. Se alguém fechou aí a janela, fui fechar aqui, ele está não respondendo, porque eu alterei algumas coisas, né? Então, lembrando, se alguém fechou, configurações, opções, tá? Pode fechar quantas vezes quiser. Opção fonte de dados. Então, lá em cima, ó, abrir nova tabela de atributos como janela acoplada. Se alguém aí preferir abrir acoplado, ele vai abrir acoplado embaixo da view ali. Eu não quero, porque eu acho que atrapalha um pouco, tá? Às vezes eu gosto de abrir a tabela de atributos, olhar o que eu preciso e minimizar ela, para ficar com a tela toda toda aproveitada com uns mapas, com a visualização das camadas. E a outra opção que vocês vão alterar aqui, ó, provavelmente está aqui, texto plano, geometria WKT. Vocês vão colocar texto plano sem geometria. E a outra opção aqui é colocar 99.999. Deixa eu fechar aqui que o cachorro está dando chilique. Outro elemento importante, sabe quando a gente tentou naquela aula fazer um cálculo e não deu certo? Ele joga nulo dentro do campo que vocês criam, não é? Se ele não preenche adequadamente com o nome. Isso está configurado aqui, tá? Se vocês quisessem escrever uma outra coisa qualquer, sei lá, verificar ou deixar um espaço em branco, poderia. A gente deixa nulo é o padrão, tá? Gente, feito isso, aí eu vou alternar a janela novamente, não precisa fechar essas opções, mas se alguém quiser fechar, não se esquecer de dar um OK, tá? Alternando novamente a janela, próximo elemento que a gente vai trabalhar aqui é a renderização, tá? Então, existe uma série de elementos aqui para renderização que, por default, creio que já estejam configuradas. Por exemplo, ó, por padrão, novas camadas adicionadas ao mapa podem ser mostradas. Ou seja, o mapa está lá, adicionei uma nova camada, ele já vai renderizar e mostrar para mim. É natural que eu queira isso, né? Usar armazenamento de desenho onde possível, para deixar a renderização mais veloz. Ou seja, isso vai causar um pouco de degradação na visualização de vocês, tá? Eu só recomendaria habilitar essa opção se vocês estiverem com problema de máquina limitada aí, com memória RAM, com pouca memória RAM, né? Sem uso de uma placa de vídeo aí, mas fora isso vocês deixam desabilitada. Depois eu vou desabilitar essa opção. Processar camadas em paralelo, usando vários núcleos da CPU. Isso é importante, porque se eu quiser fazer vários processamentos em paralelo, vou dar um exemplo. O que seria um processamento em paralelo, Vimerson? Né? Processamento em paralelo é assim, eu tenho uma camada de pontos, eu vou colocar um processo lá, uma ferramenta para rodar, que é para poder fazer um grep. Isso ele vai usar, na verdade, um processamento. Mas eu posso, em paralelo, executar um outro, que é para poder fazer um clipe no outro vetor. Eu posso rodar 2, 3 processamentos ao mesmo tempo. Claro que eu não estou falando para vocês fazerem isso, mas
É possível, né? Então, o que acontece? Basta habilitar quantos núcleos de processamento vocês querem usar. Que hoje os processadores de computadores são multithreading, né? Isso já vem de um tempo, pelo menos desde a época de 2000 e bolinha, 2008, quando eu trabalhava na Santiago e Sintra, já se falava dos núcleos de processamento em threading, né? Que você pode fazer vários processamentos no computador ao mesmo tempo. Antes não era muito possível isso, né? Aí embaixo também tem uma configuração aqui, quando eu abro um raster, qual a composição colorida que ele vai fazer? É 1, 2, 3, é 3, 2, 1, vocês que escolhem, né? E aí a amostragem que vocês vão ver na tela. A vizinho mais próximo é de menor custo computacional, porque ele só copia o pixel mais próximo e exibe para vocês. Se colocar, por exemplo, uma interpolação bilinear, convolução cúbica, ele vai aplicar um processamento que vai consumir recursos do computador. E pode ser que isso não fique tão legal. Vai abrir uma imagem muito pesada lá, vai dificultar um pouco, tá? Então, gente, alternem novamente e vamos lá para a aba renderização agora, tá? Todo mundo junto? Na aba renderização, vocês então, se tiver com a máquina aí com pouca memória e tal, habilite essa opção aqui, ó, use armazenamento de desenho onde possível, para deixar a renderização mais veloz. Eu particularmente vou desabilitar. Se eu entender em algum momento que eu preciso habilitar isso, que isso está dando alguma diferença, eu vou voltar e vou habilitar. Essas outras duas opções precisam estar habilitadas e o número de núcleo do computador é vocês quem decidem, tá? Se o computador de vocês tiver 4 núcleos, se vocês quiserem reservar só 3, deixar um núcleo para outra coisa, pode deixar também. Não significa que vocês também vão reservar 4 núcleos para usar e vão abusar lá do recurso computacional para a máquina ficar no limite, né? Também não acho interessante fazer isso. A outra coisa é que nós vamos manter. Eu só comentei que é possível configurar, porque às vezes vocês vão trabalhar com um conjunto de dados raster, que talvez, assim, está invertido isso aqui. Está lá 3, 2, 1. Para não ter que ficar toda hora entrando e alterando essa composição, vocês alteram aqui, que aí vocês vão, quando abrir o raster, ele já vai abrir nessa configuração do QGIS. Apesar de que eu recomendo deixar essa opção por default e talvez essa configuração depois fazer no projeto, se for possível, né? Depois vamos ver, eu não me lembro se em projeto dá para fazer, mas se não for, e for um caso que vai acontecer muito, vocês podem alterar por aqui. A ordem das bandas do raster que vocês vão carregar, tá? O resto a gente deixa como está. Aí tem outras opções aqui que nós não vamos mexer, tá? Funções, inclusive, de realce, de contraste e tal, vou deixar como está. Alternando a tela de novo, gente, para apresentação aqui, ó. Bom, aí tem uma opção chamada tela e legenda. Em tela e legenda, vocês podem configurar a opção default do QGIS para fundo, ou seja, toda vez que abrir um projeto novo no QGIS, vai abrir com a cor de fundo que vocês escolherem, tá? E a seleção também. Quando eu seleciono um vetor, ele vai apresentar numa cor qualquer. Vocês podem usar, por exemplo, a seleção com essa cor, que é a que o ArcGIS usa, o ciano, né? Outra coisa que tem uma opção assim, ó, clique duplo, é importante também. Quando eu clicar 2 vezes numa camada com o botão esquerdo do mouse, o que acontece mesmo, gente? Por default, ele abre as propriedades, não é? Mas vamos supor que eu não queira. De repente eu fale assim, olha, propriedades eu mexo uma vez só, ali depois eu não volto. O que eu mexo muito é a tabela de atributos, então eu vou configurar o clique duplo não para abrir as propriedades, porque a propriedade eu clico com o botão direito do mouse e ele me dá lá a opção, eu abro. Que a propriedade, lembrando, gente, é onde configura a simbologia da camada, sistema de coordenadas, rótulo. O que eu vou fazer? Se eu uso muito tabela de atributos, posso configurar o clique duplo na camada para abrir a tabela de atributos, tá? Tudo bem? Eu posso testar isso para vocês depois também e mostrar como é que fica. Mas peço que vocês não façam, só olhem.
porque o mais convencional é abrir as propriedades mesmo, tá? Tudo bem? Então, alternando novamente para o QGIS, tela e legenda está logo abaixo de renderização, escolham a corzinha lá em cima, ó. Se tiver um amarelinho, que é o padrão, vocês podem escolher o ciano aqui embaixo e clicar. O fundo, vamos deixar ele branquinho mesmo, tá? Porque depois lá na propriedade do projeto, a gente consegue mudar só para o projeto específico ele ter o fundo preto, tá bom? E abrir propriedades da camada, vocês vão manter, porque nós vamos usar muito propriedade da camada. Mas eu, Vimerson, vou colocar abrir tabela de atributos para demonstrar isso para vocês. Porque depois rapidinho eu consigo voltar e alterar. Para a gente não ficar perdendo muito foco daquilo que tem que falar, tá bom? Professor? Oi, pois não. No caso, a seleção azul que você está mostrando é a seleção do shape? Não, ela é a seleção na hora que eu seleciono alguns objetos. Ele não vai mostrar selecionado? Sim. É a cor da seleção. Mas então, aí você fala da seleção no shape, por exemplo? Do shape, porque raster a gente não seleciona, tá? Uhum. O raster a gente só consulta com o izinho, que serve para poder identificar a informação. Aí o raster mostra as cores RGB, se é um raster altimétrico ele mostra a cota, tudo isso, mas seleção é só para vetor, tá bom? Tranquilo, aqui eu já tinha mudado isso uma vez, e aí continua a mesma cor, continua amarelo. Tá, vamos fazer um teste depois, tá? Beleza, depois tem que abrir de novo, né? Mas isso, porque assim, tem dois momentos que você faz isso. Aqui, que é o do QGIS, e tem o do projeto. O que você pode ter feito é o seguinte: você fez no do projeto, só que quando você foi usar, já era outro projeto. Aí esse outro projeto assumiu a configuração do QGIS. E cada projeto novo assume essas configurações do QGIS. Beleza. Se você quiser que todo projeto tenha um azulzinho, é nesse momento que você vai mudar. Tranquilo. Tudo bem? Bom, vou alternar para a apresentação aqui para ver se tem mais alguma. Rede. Rede, talvez a gente não tenha nem que mexer. Só está mostrando para vocês aqui, ó, que se tiver num ambiente corporativo, no seu caso da SPU, aí o Daniel pode dizer depois, que tem proxy de rede, vocês têm que ter lá a senha da máquina, né? A porta, o usuário e a senha para poder o quê? Logar naquela máquina para que ela possa buscar, por exemplo, um plugin na internet para atualizar alguma coisa, principalmente para baixar plugin, porque se tiver restrição de proxy e vocês não tiverem os dados de acesso, vocês não vão conseguir, aí não tem jeito. Mas se tem um dado de proxy, o problema é resolvido. Os caras vão falar assim, não quero te dar esses dados porque a internet é restrita. Mas se for para configurar para usar o software, a TI vem lá e faz para vocês. Aí não tem problema. Vocês vão conseguir acessar a internet, conectar com o servidor WMS, tudo direitinho, tá? Então a gente não vai fazer porque a gente não tem essa restrição, tá? Mas para quem tiver curiosidade, só vir aqui na opção de rede, vocês vão ver que tem lá direitinho. É só habilitar a opção. No meu caso está desabilitado aqui. Tá bom, gente? Por fim, não, tem mais dois ainda. A aceleração agora. Opção aceleração é aquela que o Daniel perguntou aquele dia. Professor, se eu tiver uma placa de vídeo boa no meu computador, dedicada a processamento gráfico, eu posso usar? Sim, a resposta é sim. De algumas versões para cá, o QGIS já vem dando essa possibilidade, tá? Então, se vocês forem lá na opção, por exemplo, de aceleração, o íconezinho é como se fosse ali um processador do computador, né? Vocês vão ver que tem lá, no meu caso, a placa do computador mesmo, e tem uma placa dedicada, que é a GeForce. Poderia usar tanto uma quanto a outra, tá? Mas, assim, eu uso essa dedicada, porque ela tem 4 GB de RAM. Então, se precisar de uma renderização gráfica, na hora que eu exibo 3D, alguma coisa assim, ele vai usar, e até para outros processos, não é só para isso, tá?
O QGIS, dependendo do processamento, ele usa a GPU da placa de vídeo até como se fosse uma CPU de computador, tá? Ele ajuda, eu não sei exatamente como ele faz, mas eu li que ele busca esse recurso para poder usar também no processamento, tá? E por fim, nós vamos falar do sistema de coordenadas, né? Que a gente configura, esse é o default. Então, para o QGIS, eu recomendo deixar o WGS, né? Porque nunca se sabe, pode ser que num dado momento vocês criem um projeto para trabalhar uma situação que não seja local, que use o mundo todo, né? O mapa mundi, eu quero fazer um estudo sobre as projeções cartográficas, vou pegar o mapa do mundo todo. Aí é melhor deixar essa opção da WGS e deixar para configurar o sistema de coordenadas mesmo do projeto, quando for configurar as propriedades do projeto e não do QGIS, tá? Então, depois que ao final, quando tudo estiver configuradinho, vocês vão clicar em OK para confirmar. Então, alternando novamente para o QGIS, agora pela última vez dentro da janela opções, nós vamos para o sistema de coordenadas, tá? Então, quando eu clico aqui, se eu não tiver com o sistema desejado aqui sendo mostrado, ele até exibe as características, né? Quando eu ponho o cursor aqui em cima, ó, que é o cursor aqui de informações, né? Está habilitado. Eu posso, por exemplo, escolher o TM só para mostrar para vocês, né? Ele dá as informações do TM. Tem uma opção também que é assim, use o SRC da primeira camada adicionada, a tradução que está errada, tá? Que é aquele recurso que eu falei para vocês. A primeira camada que adicionar, ele já pega automaticamente o sistema de referência. Neste caso, eu deixei desabilitado, para a gente não ficar perdido toda hora, mas mudou. Nós temos que, assim, exercitar a prática de que se eu quero mudar o referencial, isso tem que ser com o meu total consentimento. Eu não quero que o software faça nada automático para mim agora. Para eu entender os momentos em que eu faço essa mudança, tá? Tudo bem? Só para mostrar, mas vamos voltar aqui no WGS 84, que é o EPSG 4326, tá? Já que eu configurei todas as opções aqui úteis para o meu QGIS, e há de se ressaltar, gente, que todas essas que eu mostrei aqui, sem exagero, são mais do que suficiente para vocês trabalharem daqui para frente com o QGIS. Não vai precisar, né? Eu até hoje, assim, eu não preciso entrar em outras aqui. Não preciso, assim, com essas que eu apresentei para vocês, é as que vocês vão mexer. Mesmo que quando avançar um pouquinho mais, se tornar um usuário um pouco mais intermediário, vocês não vão ter muita necessidade de sair dessas configurações que eu mostrei para vocês, tá? Tudo bem? Vamos dar um OK, então. Eu já vou liberar vocês para o café, só quero mostrar uma coisa aqui, ó. Eu vou fechar o meu QGIS, tá? Por quê? Porque algumas configurações só vão aparecer depois que eu fechar. Lembra que eu configurei meu QGIS para trabalhar de noite? Vamos ver como é que fica? Aí eu já libero vocês para o café, tá? Querem aproveitar para fazer alguma pergunta enquanto está carregando aqui? Ô, Vimes, Altair. Sim. Pode dizer, Altair. Na hora de eu dar o OK, é um detalhe que eu não estou sabendo mexer, eu vou pesquisar no Google, mas você pode saber. A minha barrinha embaixo, ela está fixa na minha área de trabalho. Aí ela escondeu o OK. Tem um comando que a gente faz ela aparecer e desaparecer. Não é dentro do QGIS, não. A barrinha do Windows, né? Sabe aquela barrinha de baixo? Do Windows? É. Essa daqui do Windows? Isso. Só que a minha está embaixo. Aquela embaixo, isso, que tem a lupinha, isso mesmo. Se clicar com o botão direito aqui, não tem uma opção. Deixa eu mostrar. Eu estou querendo tirar ela, não estou conseguindo. Mas isso aí depois eu pesquiso. Aí eu não consegui dar OK, porque não apareceu OK para mim. Está escondido nela. Mesmo maximizando a tela? Mesmo maximizando. Mas na janela aqui de propriedades, não é? Opções, perdão. Não é isso? Não consegui, não. Mas pode deixar, eu vou tentar. Janela de opções está aqui, não está? Deixa eu só olhar aqui.
É só clicar aqui em cima e arrastar ela. A minha não está conseguindo. Deixa eu tentar de novo. Será que você não aumentou muito a fonte lá na exibição? Não, não aumentei, não. Ela não sai, eu não consigo. Que estranho, Altair. É. Fecha ela e abre de novo. Aí eu vou perder tudo, né? Mas aí eu Não, configuro de novo. tem razão. Peraí, deixa eu ver. Nem diminuindo o tamanho dela, clique em cima assim e diminui. Ah, deu. Eu diminuí em cima, deu, ok. Eu acho que isso está associado, sabe com o que, Altair? Sim. A resolução da sua tela, cara. Entra nas propriedades depois da tela, você não está com uma resolução adequada. Quando eu trabalhava com projetor na sala de aula, eu lembro que às vezes acontecia isso. Certo. Mas é a dica que eu estou te dando aí para você dar uma fuçada depois. É a resolução da sua tela, o padrão lá da sua tela que ele faz esse tipo de coisa. Tudo bem. Eu vou tentar também trabalhar com 2 telas, porque eu não consegui ainda. Sim, mas quando acontecer isso, se acontecer de novo, é só redimensionar a janela que você consegue puxar ela. Isso, eu fiz e já puxei. Obrigado. Valeu, por nada. Então vocês viram aqui, gente, que ele abriu com a tela toda preta? Ah, professor, mas o fundo tá branco. O fundo tem como eu alterar também, né? Se eu quiser vir aqui, ó, só preste atenção, não precisa fazer. Opções. Cadê? Tela e legenda, né? Ó, colocar o fundo preto aqui. Já é para deixar preto por causa da... Aí eu mando criar um projeto novo, olha lá. Aí quem mexe com CAD já fica mais familiarizado, né? Gosta de trabalhar na tela escura e tal. Tá bom, gente? Então, assim, vocês estão liberados para o café. A gente retorna o quê? Às 15h40, tá bom? Tá bom para vocês aí? Ok. 15h40, então, para a gente não perder muito tempo, tá? Ok. Vou reiniciar a máquina e já volto. Combinado. Valeu, gente. Vimerson, para a gravação. Vou fazer isso agora, Angélica. Tô